Boa tarde, querido e amado irmão. A graça e a paz, tudo bem? Mais um dia adorando, exaltando e glorificando o nome daquele que vive e reina. Você que me vê aí, já agradeceu Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Já se revestiu da armadura e do poder? Se você não o fez, faça nesse dia, nesse sábado, 24 de janeiro de 2026. Foi uma semana difícil, pelo menos para nós, mas glorificamos a Deus porque Ele nos sustentou. Gostaria de agradecer você que está me assistindo e gostaria de pedir de coração para você se inscrever no nosso canal, para você curtir, para você comentar e para você compartilhar. Nos ajude a crescer. Nós temos um objetivo. Nós no YouTube já estamos com 21 mil inscritos, mas nós queremos chegar aos 100 mil. Em nome do Senhor Jesus. Nosso primeiro alvo para esse ano é chegar a 100 mil inscritos no YouTube. Chegar a pelo menos 10 mil inscritos no Instagram. Chegar a pelo menos 100 mil inscritos no Quai. Chegar a pelo menos 100 mil inscritos no TikTok. Mas o principal é sermos edificados e edificarmos uns aos outros. A primeira coisa interessante que nós precisamos entender e precisamos falar é que ciclos precisam ser rompidos em nossas vidas. Nós muitas vezes não vivemos o sobrenatural de Deus porque não nos dedicamos a viver o sobrenatural dele. Muitas vezes ficamos ligados a coisas do passado. Muitas vezes acabamos nos enterrando em coisas que não agregam em nossas vidas. Muitas vezes nos dedicamos às coisas que não trazem vida, que não trazem presença, que não trazem profundidade. Esses dias eu estava vendo na internet, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, e o crente cristão, ele não consegue orar hoje. A maioria deles, de cada 10, 7, não ora nem 5 minutos por dia. Como nós queremos ter uma vida de profundidade, de intimidade com Deus, se nós não conseguimos fazer o básico com Ele? Nós não conseguimos viver o básico com Ele. Viver com Deus, ter uma intimidade, uma vida com Deus, não é somente na hora do culto. Jesus, ele pede para o homem amar a sua mulher como Jesus amou a igreja. Mas uma coisa você e eu precisamos entender: igreja nós só somos quando estamos reunidos com o corpo de Cristo. Você não é igreja, você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós somos a habitação e nós precisamos entender isso, viver isso, desfrutar disso e mergulhar nisso. O mundo espiritual, ele é muito real. O mundo espiritual é algo sobrenatural. O mundo espiritual, ele é 99% da realidade. E aqui o que vivemos é 1% dessa realidade. E você, como filho, porque a palavra diz que você é filho. Lá em João capítulo 1, no versículo 12, diz que através de Cristo nós temos o privilégio e o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então você é filho. Eu sou filho. Então nós temos que agir como filho. Você tem que parar de olhar para Deus e ver um Senhor. Você vê seu pai. E não caia nessa mentira não de intimidade com Deus te leva a tratar Deus como qualquer um, que você não leva não, porque você nunca vai esquecer a autoridade do seu pai. Quem sabe da autoridade do pai nunca vai esquecer da autoridade e nunca vai passar do limite com o pai. Isso daí é bíblico, isso daí é real. O mundo espiritual é real. Você vai saber como lidar com o seu pai. O pai que te ama, o pai que deu a vida do primogênito, do único filho dele,
na cruz para que você tenha vida e a tenha em plena abundância. Nunca se esqueça disso. Viver uma vida com Deus é viver algo poderoso, profundo e sobrenatural. Viver algo com Deus é desfrutar do sobrenatural dele. E como nós desfrutamos do sobrenatural dele, pastor? Tendo intimidade com ele. A palavra que eu vou comentar e vou compartilhar com vocês é o poder de romper ciclos. Ela está lá em 2ª Carta dos Reis, capítulo 23, no versículo de número 25, que diz assim. Olha que poderoso o que a palavra diz. Não houve antes dele nenhum rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, de acordo com toda a lei de Moisés. Nem depois dele surgiu algum igual. O rei Josias, ele serviu a Deus com profundidade. E você pode perceber que nem o rei Davi teve a intimidade e a profundidade que o rei Josias teve com Deus. Nem o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve a vida que Josias teve com Deus. O rei Davi era o homem separado para algo sobrenatural, algo poderoso, algo lembrado pela eternidade. Mas o rei Davi não teve a profundidade e a intimidade que o rei Josias teve para com Deus. Ele não teve o que o rei Josias teve com Deus. Josias, e olha para você ver, Josias começou a reinar quando ele tinha 8 anos de idade. Ele não escolheu. O rei Josias não escolheu a família onde ele nasceu, mas ele escolheu a Deus a quem ele serviria. E por que, pastor, o senhor está falando isso para conosco nessa tarde? Porque eu vou te trazer os antepassados de Josias e o filho e o neto de Josias, para você ver que a salvação é individual e toda escolha ela tem uma consequência. Toda escolha tem algo que vai acontecer. Toda escolha tem algo que vai ser gerado. Para entender a magnitude do que o rei Josias fez em 2 Reis 23, precisamos olhar para trás e ver o lixo espiritual que Josias herdou. E para frente, para ver como a nação reagiu após a sua morte. Eu quero agradecer aos irmãos que estão deixando seu comentário. Comente, compartilhe. Pastor Andréia, obrigado, querida. Você é uma bênção, viu? Nunca se esqueça disso. E não se esqueça de cuidar do meu amigo, tá? Meu amigo, homem de Deus, homem de oração, presente que Deus te deu. Não se esqueça de cuidar dele. E não se esqueça de compartilhar, pastora. Manda para todos aí, por favor. O rei Josias, ele, como se diz, ele remou em águas que seus antepassados não remaram. O rei Josias viveu profundidade e vida em abundância com Deus, coisa que seus antepassados não viveram. Primeiro, vamos falar um pouquinho dos seus antepassados. Vamos falar um pouquinho sobre 4 gerações antes dele. 4 gerações antes de Josias. Vamos falar um pouquinho de 4 gerações que você vai ver muita coisa que aconteceu na sua vida com a sua família. Você vai perceber muita coisa da sua realidade. Primeiro, nós vamos falar
do seu tetravô. Quem é o tetravô de Josias? O tetravô de Josias foi o rei Acás, o homem que apostatou da fé. Para você entender a reforma de Josias, nós vamos ver a montanha russa espiritual dos seus antepassados. Vida com Deus, vida sem Deus, vida de perversidade, vida de destruição, até chegar no rei Josias. O que o tetravô de Josias fez? Ele fechou as portas do templo e adorou deuses falsos em cada esquina do seu reino. Se você não sabe quem foi o rei Acás, está lá em 2 Reis, capítulo 16. O rei Acás, ele sacrificou os próprios filhos no fogo para Baal. Como assim, pastor? É, isso mesmo que eu estou te dizendo. O rei Acás, ele deu os próprios filhos em sacrifício para uma entidade satânica. E qual foi o legado que o rei Acás deixou? O rei Acás deixou Judá na falência espiritual e na falência política. O rei, ele trocou o altar de adoração ao Senhor pelo altar de adoração a demônios e por acordos políticos. Pastor, qual foi o maior erro de Acás? Primeiro, ele tinha um perfil de apostasia. Se você ler lá em 2 Reis capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 4, ali diz que Acás assumiu o trono de Judá, mas não seguiu o exemplo do seu pai Jotão. Ele mergulhou profundamente na idolatria, chegando ao ponto de sacrificar os seus filhos em adoração a demônios, em alianças de sangue com demônios. E qual é a lição do reinado do rei Acás, pastor? O pecado de Acás não foi apenas negligência, foi a imitação do costume de nações ao seu redor. Ele preferiu ser igual a reis que não temem a Deus e não servem a Deus. Ele preferiu viver com alianças políticas que levaram o seu povo à destruição. Sobre o ataque de Rezim da Síria e de Peca de Israel, Acás entrou em pânico. Em vez de buscar ao Senhor, muitas vezes as pessoas fazem isso. Elas entram em desespero. Em vez de buscar ao Senhor, ele enviou tesouros do templo para Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou o teu servo e teu filho. Olha o que o rei Acás fez. Ele, em vez de buscar o Senhor, o Deus do seu povo, o Deus da sua nação, ele mandou presentes para aquele rei que estava invadindo a sua terra, o seu reinado, o seu reino. E ele disse que ele era filho e servo daquele rei. Ele quebrou uma aliança e fez uma aliança com outro rei. Se você não sabe onde está, uma referência cruzada disso, está lá em Isaías capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 14. Neste momento de crise, o profeta Isaías foi enviado até o rei Acás, com a promessa de um sinal do rei dos reis, do Emanuel. Deus, ele ofereceu através do profeta, olha para você ver a profundidade disso. Deus, através do profeta Isaías, ele ofereceu livramento a Acás. Mas Acás preferiu se tornar escravo da Síria do que ser servo e filho do Deus Altíssimo. Acás, ele se envolveu em corrupção, ele vendeu o altar do Deus Altíssimo. Ao visitar Damasco,
O rei Acás se encantou com o altar pagão. O rei Acás, ele enviou um modelo de sacerdote ao sacerdote Urias e ordenou que fosse feito e construído um templo igual, movendo o altar de bronze, o altar de Deus, para o lado, para dar lugar a uma novidade, a um novo Deus. O mundo que vivemos hoje tem muita gente tirando o altar de Deus e colocando outro Deus no seu altar. Olha para você ver que o que acontece hoje não era diferente naquela época. Porque Isaías foi até o rei Acás e ofereceu a ele um livramento através de Deus. E o que o rei Acás preferiu fazer? Não dar ouvido ao profeta e se afiliar com outro Deus. A lição que eu quero trazer para você, presta atenção, você que está modernizando o exterior e o interior está se afastando de Deus. Acás, ele tentou modernizar a igreja, ele colocou elementos estranhos no culto para chamar a atenção do povo. Ele substituiu a presença de Deus pela estética e pela conveniência dos políticos. Está diferente hoje? Você está vendo diferença nas igrejas hoje que estão introduzindo modernidade e colocando a política em cima do púlpito? Se você for lá em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 22 e 23, explica que o rei Acás sacrificou aos deuses de Damasco pensando. Olha o que ele pensou. Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu vou sacrificar a eles. Isso foi a sua ruína e a ruína do povo de Israel. E pontos que eu quero impactar você agora sobre a vida do rei Acás. O medo, ele te paralisa. O medo te faz tomar decisões que desagradam a Deus. O medo faz com que crentes chamem o mundo de Pai e Senhor, como o rei Acás fez. No 2 Reis 16, versículo 7, que eu comentei acima, além de sacrificar ao Deus deles lá em Damasco, o rei Acás ainda chamou o rei de Pai e de Senhor. O medo nos faz deixar de ouvir a Deus e dar liberdade ao mundo destruído do maligno. Outra coisa que vai te impactar, o altar ele é rejeitado, a presença de Deus é rejeitada. Deus, ele jamais vai aceitar ser colocado de lado. Quando mudamos a nossa forma de adoração para agradar a cultura e esse mundo, perdemos a essência da glória. E o pior de tudo, a autossuficiência, ela é destrutiva, ela te destrói. Acás, ele pagou com o ouro do templo para comprar um socorro, que no fim o escravizou. Eu vou repetir para você. O rei Acás, ele pagou com o ouro do templo para comprar um socorro, que no final escravizou ele. O que nós muitas vezes oferecemos para resolver nossos problemas sem Deus? E esse problema e essa oferta para isso que estamos dando acaba se tornando o nosso Deus. Resumindo, o rei Acás, ele representa um homem religioso que diante das crises ele abandona a fé pela diplomacia e a santidade pelo pragmatismo. Ele teve um sinal do Messias.
Ele teve um sinal de Deus, mas preferiu o apoio do império terreno. Depois de Acás, vem um rei que nós conhecemos muito bem, que é o rei Ezequias. Lembram-se do rei Ezequias? O rei que Isaías vai entregar a profecia. Ele está deitado, adoentado. Ele se vira na parede e começa a orar ao Senhor, pedindo mais um tempo de vida para o Senhor. Esse é o rei Ezequias. O rei de 2 Reis 18 e de Isaías capítulo 38. Ezequias era bisavô de Josias. Ele foi o reformador. O que o rei Ezequias fez? Ele purificou o templo e confiou. Olha, presta atenção. O rei Ezequias confiou no Senhor contra os mesmos assírios que escravizaram o seu pai. Qual foi o legado do rei Ezequias? Ele trouxe um tempo de milagre e restauração a Israel. Ele prova que um pai mau não define um filho mau. Um pai mau jamais vai definir um filho mau. O filho se tornou bom porque ele quebrou toda a aliança errada do seu pai. E pastor, qual foi o legado do rei Ezequias? O legado do rei Ezequias foi fé, reforma e resistência. Declare sobre a tua vida hoje: Senhor, eu declaro que eu terei fé, eu vou me alinhar ao Senhor, vou reformar tudo que não for da vontade do Senhor. Eu estou tirando da minha vida e eu vou resistir a esse mundo caído e vou me entregar e vou mergulhar e vou desfrutar da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O rei Ezequias, ele assume o trono de Judá em um momento de profunda apostasia e crise política. Olha para você ver. E com quantos anos ele assumiu o reino? Você se lembra? Hein? Com quantos anos? Hein? Depois você pesquisa, tá? O rei Ezequias, ele assume o trono. Ele foi um homem que viveu o profundo de Deus. Ele destaca algo poderoso. Ele destaca a sua piedade e a sua devoção a Deus. Ele foi definido por uma frase curta e poderosa, que está lá em 2 Reis, capítulo 18, no versículo 5, que diz assim: não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá. Quando nós fazemos uma reforma radical em nossas vidas, quando nós fazemos uma reforma profunda e radical em nossas vidas, nós vemos o sobrenatural. Ezequias não apenas adorou e se submeteu a Deus, ele removeu o que impedia o povo de adorar a Deus. A ação de Ezequias foi remover os altos, quebrou as colunas, ele removeu os altares, quebrou as colunas e destruiu todos os postes ídolos daquele povo. Qual foi o impacto? Ele teve a coragem de despedaçar a serpente de bronze, que se chamava Neustã, que Moisés fizera porque o povo a transformara em um objeto de idolatria. Lembra aquela serpente de bronze que Moisés colocou diante do povo, levantou numa cruz diante do povo, para que o povo fosse curado das mordidas das serpentes, quando olhassem para ela, porque toda a condenação, todo o pecado ia sobre ela. Então, o povo teve a capacidade de transformar aquilo num ídolo. E qual é a lição que nós trazemos do rei Ezequias?
A verdadeira reforma em todas as áreas da nossa vida. Eu gosto muito que a pastora Andréia fala sobre o sedentarismo, que nós precisamos vencer esse leão todos os dias. A verdadeira reforma exige coragem para destruir o que é tradicional, mas que se tornou um ídolo em nossas vidas. Pastor, e qual foi a chave? Qual é a chave do sucesso do rei Ezequias? Você já ouviu muito isso no seu dia a dia. Já ouviu muito isso no seu trabalho, no seu jeito de viver. É confiar e perseverar. Confiar em quem, pastor? Confiar em Deus. E perseverar na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A Bíblia, ela destaca 3 verbos que definiram o reinado do rei Ezequias. Está lá em 2 Reis, capítulo 18, do versículo 5 ao versículo 7. Ele confiou. Ele depositou sua esperança no Senhor. Ele apegou-se. Ele não deixou de seguir a Deus. Ele guardou. Ele obedeceu os mandamentos do Senhor. E qual foi o resultado, pastor? O Senhor era com ele. Para onde quer que ele fosse, ele prosperava. Está lá no versículo de número 7. Para onde quer que o rei Ezequias fosse, ele prosperava. E qual foi o teste de fé do rei Ezequias? A pressão e a perseguição do povo da Síria. Você acha que ter uma vida com Deus vai ser uma vida fácil? Você acha que se dedicar uma vida para Deus vai ser fácil? A vida do rei Ezequias não foi fácil. O rei Ezequias foi perseguido pela Síria. Se você tem dúvida, tá lá em 2 Reis, capítulo 18, do versículo 13 ao versículo 37. O reinado dele não foi fácil, mas o reinado dele foi um reinado de vida e intimidade para com Deus. Senaqueribe, o rei da Síria, ele invade Judá e ele tenta abalar a fé de Ezequias através de afrontas psicológicas feita por Rabazaque. O conflito muitas vezes nos leva a questionar. O inimigo muitas vezes vai levar você a questionar a sua fé. Lá no verso 19, Rabazaque, ele pergunta: em quem você está confiando? Você, onde está a sua confiança hoje? A minha vida, aonde está a minha confiança hoje? A resposta do rei Ezequias para ele foi: silêncio diante da afronta e busca intensa diante de Deus. Toda vez que este mundo, toda vez que o inimigo tentar te afrontar, toda vez que o inimigo se levantar contra você, mergulhe, confie, se renda ao nosso Deus. Se renda àquele que vive e reina. Quando o rei Ezequias se silencia e busca o Senhor, tudo se desdobra. Tudo muda. Tudo é transformado. Tudo é renovado. Umas referências cruzadas para enriquecer a sua vida. Primeira coisa, ele reformou o culto. Ele mudou aquele ambiente de adoração. Aquele ambiente que o seu pai tentou modernizar e fazer da maneira do mundo para atrair mais o povo.
Está lá em 2 Crônicas, capítulo 29 até o capítulo 31. Detalha a purificação do templo e a celebração da Páscoa que Ezequias convocou. Em Isaías, capítulo 36 e capítulo 37, detalha a afronta de Senaqueribe para com o rei. Relata, ali um relato profético paralelo da invasão e a resposta de Deus através do profeta Isaías. O mesmo profeta que foi ao seu pai, Acaz, foi até ele. E a resposta de Ezequias foi diferente da resposta do seu pai. Ezequias ouviu o que o profeta disse e se rendeu ao Deus de Israel. O coração de Ezequias, Provérbios capítulo 25, versículo 1 mostra que o rei Ezequias, ele foi um preservador das escrituras. Ele ordenou a transcrição dos provérbios de Salomão. Ele ordena que o povo medite no que Salomão deixou como herança para o povo de Deus. E o principal, Ezequias mergulhou e se dedicou a viver de acordo com a soberania de Deus. Se você tem dúvida, leia o Salmo de número 46. Muitos estudiosos, teólogos, profetas acreditam que esse salmo foi escrito para celebrar a vitória do rei Ezequias sobre os assírios. E eu quero te dar uma frase impactante para que você tenha no teu coração. Ezequias, o rei Ezequias, ele nos ensina que o segredo da prosperidade não está na estratégia política, mas na coragem de remover ídolos da sua vida e na decisão inegociável de se apegar a Deus quando a tua vida está cercada e você já não vê mais saída. Ali, o rei Ezequias mostra que vida com Deus, dedicação a Deus, traz prosperidade e traz abundância. Traz força para resistir a qualquer situação na nossa vida. Não se esqueça que o rei Ezequias foi o homem que pediu a Deus uma cura, mesmo com o decreto de morte anunciado. Vá lá em Isaías capítulo 38. Isaías chega ao rei Ezequias, que está enfermo na cama, e diz para ele que ele vai morrer. E o que o rei Ezequias faz? Ele se vira e se rende ao Senhor. Ele se vira e se rende ao Senhor e diz ao Senhor: Senhor, eu não aceito esse decreto. Senhor, eu não aceito, e eu quero que o Senhor venha agir ao meu favor, porque eu te busquei, eu fiz o que o Senhor pediu, eu dediquei a minha vida a ti, eu não aceito isso sobre a minha vida. E o Senhor, ele se vira para o profeta Isaías e diz a ele: volta e diz para o rei que ele terá mais 15 anos de paz, prosperidade e abundância. Mas como nós gostamos de mergulhar na palavra, gostamos de nos dedicar à palavra e conhecer a palavra, aprender a todo dia, foi nesses 15 anos que Manassés nasceu. Manassés foi o pior de todos. Não houve rei pior que Manassés. Manassés começou a reinar com 12 anos. O rei Ezequias ensinou para ele o caminho, mas ele não viveu o caminho. Manassés foi o rei que cerrou Isaías ao meio. Olha para você ver, uma oração pedindo mais tempo de vida. Nesses 3 anos após esse tempo de vida, Ezequias teve Manassés. E o que aconteceu? Manassés foi o pior rei da história. Quando nós entendemos que, independente do ensino, por isso que eu costumo dizer, você vir de uma família destruída
não é motivo para você ter uma vida destruída. E muitas vezes o pai e a mãe conduzem o filho numa vida de busca em Deus, uma vida com Deus sagrado, uma vida de consagração a Deus. E o filho se perde. Mas é porque o filho faz a sua escolha, o filho tem seu caráter e o filho tem o seu princípio. Então, você que me vê aí, que tem seu filho, que muitas vezes não entende o porquê seu filho não seguiu o seu caminho, entenda algo. Muitas vezes o seu filho tem as suas escolhas e ele quer viver as consequências da sua escolha. Terceiro, comecei a falar dele agora, Manassés, o pior rei da história, o pior rei de Judá. O que fez? E o pior, meus queridos, Manassés reinou 55 anos. Ele reconstruiu tudo que Ezequias destruiu. Encheu Jerusalém de sangue inocente e colocou ídolos dentro do templo do Senhor. Ele encheu o templo do Senhor de ídolos. Não era para que Manassés continuasse, multiplicasse o que o pai fez. Mas essa mania, eu não quero ser uma sombra do meu pai, eu quero deixar o meu legado. Eita Deus, fala conosco, Senhor. Muitas vezes nós vamos e visitamos igrejas que o pai passa para o filho e o filho muda tudo. Mas por que mexer naquilo que está andando bem, está decorrendo bem, para se adaptar ao mundo, à moda do mundo? E qual foi o legado que Manassés deixou? O pecado. O pecado que selou o exílio do povo de Judá. O pecado que trouxe morte e destruição. Que trouxe afastamento. O reinado da apostasia, o legado da apostasia. Esse foi o legado que Manassés deixou. Manassés, ele assume o trono com 12 anos e governa 55. Quer dizer, Manassés governou até os 77 anos dele. Apesar de ele ser filho de um homem piedoso que era o rei Ezequias, ele se tornou o rei que mais provocou a ira de Deus em Judá. Ele se tornou o rei que mais pecou, que mais afastou o povo da presença de Deus. O governo de Manassés representa o ápice da rebeldia espiritual e da corrupção moral. Aprenda uma coisa: rebeldia espiritual vem ligada com a corrupção moral. A moral é destruída daqueles que têm rebeldia espiritual. Não adianta dizer que a sua rebeldia é para trazer vida em abundância, que não é. E qual foi o contraste da herança que Manassés deixou? Manassés, ele não apenas abandonou o legado do pai Ezequias, mas reconstruiu tudo aquilo que o rei Ezequias destruiu. Ele transformou a reforma espiritual que Ezequias fez em deformação e idolatria. E o que é para aplicar, o que nós trazemos de aplicação para nossa vida, pastor? Essa vida de Manassés. A fé e a confiança em Deus não é hereditária. Cada geração, ela tem que decidir se servirá a Deus ou aos ídolos dessa geração. Eu vou repetir. A fé não é hereditária. Cada geração, ela precisa decidir, tá? Decidir se ela vai servir a Deus ou aos ídolos do seu tempo. A profanação. Manassés, ele profanou o sagrado. Ele não se limitou a adorar outros deuses fora do templo. Ele introduziu a idolatria dentro
da casa do Senhor. Ele introduziu o mal dentro da luz, ele trouxe as trevas para pôr no lugar da onde era para se pregar da luz, a vida e a abundância. Ele edificou altares ao exército dos céus e colocou uma imagem de uma escultura de um deus pagão dentro do templo do Senhor. E o que impactou isso, pastor? O pecado de Manassés e a tentativa de misturar o sagrado com o profano, ocupando o lugar que pertencia exclusivamente a Deus. Não podemos e não conseguimos servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, versículo 24 e 25. Não podemos e não conseguimos servir a dois senhores. Ou agradaremos um e desagradaremos o outro, ou agradaremos esse e desagradaremos aquele. Jesus, ele é bem claro. Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim: buscai em primeiro lugar o reino e a justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ezequias buscou o reino e a justiça, e Deus adicionou prosperidade e paz. A paz de Deus é aquela paz que mesmo na perseguição, mesmo na tribulação, você consegue ouvir a voz de Deus. Manassés, ele buscou as demais coisas e achou que as demais coisas misturadas iriam trazer a presença de Deus, e isso não traz. Você, líder, você pastor, você diácono, você presbítero, você é um agente de bênção ou de queda. O seu exemplo tem levado pessoas a viver com Deus ou pessoas a se afastarem de Deus. Cuidado! O versículo 9 mostra que Manassés, como líder, foi o agente da queda daquele povo. O texto afirma que Manassés seduziu o povo a fazer o que é pior do que as nações que o Senhor tinha destruído. Manassés levou o reino a fazer coisas piores do que nações que Deus havia destruído. Se você vai lá comigo, uma referência cruzada para tudo isso. Jeremias, capítulo 15, no versículo 4, diz que o julgamento final de Judá é atribuído diretamente ao que Manassés fez em Jerusalém. Amado irmão, você que me assiste aí, você está entendendo que devido ao que o líder fez, ao que o líder Manassés fez, levou o povo de Deus à destruição por causa da escolha daquele líder? Você tem ideia disso? Você tem ideia do que isso gerou? Caroline, seja bem-vinda, querida. Assista até o fim. Compartilha com a sua prima, compartilha com seus parentes. Quem sabe a palavra não vem pegar no coração deles e transformar a vida de cada um deles. E o pior, a destruição veio, e veio poderosamente no povo de Israel. Jerusalém foi destruída por causa daquele rei. Em 2 Crônicas, capítulo 33, do verso 10 ao verso 13, é um complemento essencial. Mostra que após ser levado cativo para a Babilônia, Manassés se humilhou e se arrependeu. E Deus o ouviu e o restaurou. Mas a consequência do que ele plantou, ele colheu. Ele foi para o exílio. Mas quando tudo estava perdido, aí ele teve a consciência. Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 ao 5, diz que a violação direta, que ele teve violação direta dos primeiros mandamentos, do decálogo, ou os 10 mandamentos. Ezequiel, capítulo 8, do verso 3 ao 16, mostra uma visão profética posterior, que detalha as abominações cometidas dentro do templo, ecoando o caminho aberto
por Manassés. Manassés abriu uma porta de perversidade e destruição, que o profeta Ezequiel compartilha lá em Ezequiel capítulo 8, do verso 3 ao 16. Eu quero deixar uma frase impactante sobre o rei Manassés para você. Manassés provou que nenhum legado é tão santo que não possa ser manchado pela rebeldia. Mas em 2 Crônicas prova que nenhum pecado é tão profundo que não possa ser alcançado pela misericórdia de Deus, desde que haja arrependimento. Eu quero levar você a entender agora. Manassés foi o pior rei que existiu, mas ele se arrependeu. Ninguém é obrigado a segui-lo, mas o povo seguiu porque ele era um líder. Você, líder, que nesse momento está indo para o caminho errado, é hora de você se arrepender e clamar pela graça e pela misericórdia de Deus. Nós precisamos clamar pelo Senhor, buscar a presença poderosa, absoluta e profunda de Deus. E agora eu quero falar um pouquinho de Amon, o pai do nosso querido rei Josias. O pai, o rei que foi breve e foi mau. Mesmo com o arrependimento de Manassés, o seu filho Amon foi um rei breve e muito mau. O que fez? Seguiu exatamente os passos e os pecados do seu pai Manassés. Mas teve uma diferença. Amon não se arrependeu. Amon gostava do Manassés perverso e tinha o Manassés perverso e cruel e idólatra como exemplo. Só que o pai se arrependeu. Manassés se arrependeu, se voltou ao Senhor. E Deus o recebeu e o perdoou. Mas Amon não. E qual foi o legado de Amon? Amon foi tão ruim que ele reinou apenas 2 anos. O legado dele foi que ele foi assassinado pelos seus próprios oficiais com 2 anos de reinado. O rei Amon quis imitar a maldade, a crueldade e o jeito ruim de Manassés. Mas ele não durou nem 2 anos. O perigo da imitação, o perigo de algo ruim ser imitado. Nós lembramos de algo nisso. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Nunca se esqueça disso. A cópia do ódio, a cópia da dominação sempre piora. Eu quero resumir o reinado. Um reinado curto e sombrio. Amon, ele assumiu o trono quando ele tinha 22 anos e reinou até os 24. Sua marca principal não foi a inovação, mas foi a repetição. Ele escolheu caminhar pelos mesmos erros de seu pai, Manassés, servindo a ídolos e abandonando o Senhor. Sua vida foi interrompida por uma conspiração de seus próprios súditos, provocando e provando que uma vida longe de Deus é um terreno fértil, profundo para uma tragédia. E eu quero trazer uma referência cruzada vital para nós nessa tarde. 2 Crônicas, capítulo 33, o verso 22 e 23, diz que para entender o impacto teológico de Amon, devemos olhar para o relato paralelo. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes, Amon, ele multiplicou
os pecados e os delitos de seu pai. O contraste de tudo isso, enquanto Manassés se arrependeu no fim da vida, Amon imitou apenas o pecado do pai e ignorou o arrependimento. Amon ignorou o que o seu pai, na sua sabedoria, no fim da vida, entendeu que o que fazia era errado e se rendeu ao Senhor. 3 pontos que eu quero trazer impactantes para você da vida de Amon. A herança do erro não dá graça. Eu vou repetir. A herança do erro não dá misericórdia e da graça de Deus. Amon, ele herdou os ídolos de seu pai, mas rejeitou a Deus. Muitas vezes é mais fácil imitar o erro da geração passada do que o esforço necessário para a restauração e arrependimento espiritual. A brevidade de uma vida sem propósito. Quantos jovens nós vemos morrer novos porque repetem e copiam o que é mal diante de Deus. Amon, ele reinou 2 anos. 2 anos de reinado comparado com 55 anos de seu pai. O povo estava de saco cheio de um rei ruim e mau, achando que quando Amon assumisse, ele seria o que o pai foi no fim da vida, mas não, ele multiplicou o pecado do pai. E o pecado levou a encurtar a sua vida e o seu tempo de influência. Amon foi apenas uma ponte de iniquidade entre Manassés e a reforma de Josias. Eu vou repetir. Amon foi apenas uma ponte de Manassés para Josias. O orgulho... presta atenção no que eu vou te dizer aqui. O orgulho te impede de retornar a Deus e se arrepender. O texto de Crônicas destaca que ele não se humilhou. A diferença entre um pecador que alcança a misericórdia e um que perece não é a gravidade do pecado, mas a disposição no coração para se arrepender. E eu quero trazer uma mensagem central sobre a vida de Amon. Amon nos ensina que o exemplo de arrependimento de nossos pais é um convite para o arrependimento, não uma garantia. Cada geração precisa decidir se vai multiplicar delitos ou buscar a face de Deus. E agora vamos falar do rei Josias. Gente, 58 minutos e eu vou começar a falar do rei Josias agora. Eu não sei você, mas eu amo a Bíblia, gente. Eu amo a palavra, eu amo meditar na palavra, eu amo conhecer a palavra. E o tempo passa que eu nem vejo. Por mim, eu fico 3 horas falando, 4 horas falando da palavra que é viva, gera vida, abençoa, guarda, transforma e nos renova. Vamos à exposição de 2 Reis 23, a reforma de Josias. Josias, ele assume o reino em meio ao caos. Imagine você assumir o reino em meio ao caos. Josias assumiu o reino em meio ao caos. E somente no 18º ano do seu reinado, ele consegue achar o livro de Deus. Ele reinou 18 anos sem a palavra para orientar a ele. Querido, você já pensou você buscar a Deus por 18 anos e sem ter o manual? Sem ter a Bíblia? Josias reinou 18 anos e só no seu 18º ano de reinado ele achou o livro da lei. A reação de Josias é o coração desta pregação. Do que eu estou te falando agora
O coração da pregação é o impacto da palavra. No versículo 1 ao versículo 3 de 2 Reis 23, diz que Josias, quando ele ouve da lei, ele rasga suas vestes. Ele faz um acordo imediatamente, uma aliança com Deus, diante de todo o povo. Olha a humildade do rei Josias. Ele diante do povo, ele rasga suas vestes. E ele faz uma aliança com Deus ali, do verso 4 ao verso 14. Olha o que ele faz. Ele não apenas pediu para pararem com a idolatria. Ele queimou os objetos de Baal, derrubou as casas de prostituição cultual e derrubou tudo que profanava o altar. E derrubou os altares de Moloque daquele lugar. Lembra do seu bisavô? O que o bisavô fez? Hein? O bisavô foi e consagrou e entregou os seus filhos para Moloque, em sacrifício vivo para Moloque. O avô fez um altar a Moloque e esse altar foi quebrado por Josias. Uma aplicação para a nossa vida. A reforma, a transformação da nossa vida exige uma atitude drástica, profunda, grandiosa contra o pecado. Você não negocia com o pecado, você o rejeita. Josias teve uma atitude drástica com o pecado. Muitas vezes nós brincamos e essa brincadeira tem um fundo de verdade. Tem muita gente tomando banho, não se batizando, se lavando para continuar pecando. Quando nós batizamos, nós rejeitamos esse mundo caído e nos rendemos a Deus, porque somente Ele pode nos tirar do mal do pecado. E no verso 21 ao 23, nós vemos a celebração da Páscoa que Josias fez. E diz que desde o tempo dos juízes não se celebrava uma Páscoa como aquela. Josias restaurou a identidade espiritual daquela nação. Eu declaro sobre a tua vida hoje uma restauração da sua identidade em Cristo Jesus. Se você está desanimado, se você está com medo, se você está com dúvida, se você está inseguro, eu declaro em nome do Senhor Jesus a restauração da sua identidade com Cristo Jesus. Eita Deus poderoso, eita Deus profundo. E para você entender, eu vou falar de 2 gerações após o rei Josias. Primeiro, o filho Joaquim, o rebelde, primeira geração pós Josias. O que ele fez? O que ele fez? O que Joaquim fez? Ele reinou fazendo o que era mal perante o Senhor. 2 Reis, capítulo 23, verso 36 e 37. Ele foi o Deus que queimou o rolo das profecias de Jeremias. Jeremias 36. E qual foi a consequência do pecado do líder Joaquim? O líder Joaquim tornou Judá novamente escravo da Babilônia. Joaquim, ou Zedequias, neto e filho, o fim da 2ª geração após Joaquim. Zedequias, o fim da 2ª geração.
O que ele fez? Zedequias continuou na rebeldia. Joaquim foi levado preso para a Babilônia, 2 Reis, capítulo 24. Zedequias, o rei Zedequias, ele viu os seus filhos serem mortos diante de seus olhos e depois teve os seus olhos furados antes de Jerusalém ser destruída. 2 Reis, capítulo 25. E qual foi a consequência dos pecados de Zedequias? A destruição total do templo e o povo no exílio. Já se perguntou? Você já pensou? Você ser o culpado da destruição da presença do local de adoração a Deus e responsável pela escravidão e exílio do seu povo? Eu estou concluindo, estou chegando ao fim. Eu quero trazer uma conclusão e uma aplicação para nós. Primeira coisa que eu quero falar com você: os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, os seus tios, eles não ditam o seu destino. Eles não vão ditar a sua história. É você que pode escolher. E outra coisa que eu quero deixar bem claro: eu não acredito no livre-arbítrio. Livre-arbítrio somente Deus tem. Nós temos escolha e consequência, vontade permissiva e vontade soberana de Deus. Josias escolheu servir o Senhor e viveu o melhor. Ezequias escolheu servir o Senhor e viveu o melhor. Josias teve um pai e um avô terrível, mas ele buscou o Senhor. Você pode quebrar essa maldição da sua casa hoje. Você pode mudar a história e o trajeto da sua casa hoje. Você pode quebrar paradigmas e decretos na sua vida hoje. E a reforma na sua vida, como foi na vida do rei Josias, começa pela palavra. Josias, ele mudou a nação quando a palavra de Deus saiu de dentro das paredes do templo para o coração do rei. Eu estou dizendo hoje que a palavra do Senhor vai sair da tua Bíblia hoje, vai entrar no teu coração e ela vai transformar a tua vida como transformou a vida do rei Josias e da nação de Israel. E a influência, ela tem limites. Josias, ele foi fiel, mas não pôde obrigar seus filhos a amarem a Deus. Josias, ele foi fiel, mas não conseguiu e não pôde obrigar os seus filhos a amarem a Deus. Cada geração precisa ter sua própria experiência com o Senhor. Eu quero trazer um apelo para você que está me assistindo hoje. De que lado da história você quer estar? Do lado de Josias ou do seu avô? Vamos pôr um só como exemplo. Você quer estar do lado de Manassés, que se arrependeu, de Josias, que viveu com Deus, ou de Acás? Hein? De que lado você quer estar? Do lado daqueles que provocam a ira de Deus, como Manassés, ou de Josias, que são lembrados por se voltarem ao Senhor de todo o coração? De que lado nós estamos hoje? De que lado nós estamos nesse dia? Do lado de Josias, que se dedicou ao que é bom? Do lado de Manassés, que aceitou a Deus no último momento?
ou do lado daqueles que rejeitaram a Deus? Hein? Ou pior ainda, do lado de Amon, que além de tudo teve pouco tempo de reinado e uma vida destruída. Eu quero que você feche os teus olhos neste momento. Curva a tua fronte. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós ouvimos aqui, Pai, pelo menos a história de 7 homens, 7 gerações, onde alguns serviram ao Senhor, outros rejeitaram o Senhor, outros tentaram colocar o mundo na presença do Senhor para se adaptar à vontade do povo. Mas algo eu quero deixar bem claro para nós nesse dia, Pai. Senhor, coloca a Tua palavra, coloca o Teu Espírito Santo para nos convencer da verdade. Senhor, que toda idolatria, que todo engano, que toda mentira, que toda destruição saia da nossa vida agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Coloco diante do Senhor também, Pai, as pessoas que necessitam ouvir a Tua palavra. Dá ordem a Teus anjos para visitar essas pessoas, falar na vida dessas pessoas, direcionar essas pessoas, Pai. Mas em especial, Pai, coloco o Senhor diante do Senhor hoje, nesse dia, a vida da minha irmã Juliana, que sofreu um acidente, da minha sobrinha Alice, que está lá internada no hospital, esperando por uma cirurgia, Pai. Que o Senhor venha trazer refrigério para elas agora, a Tua presença poderosa e abundante. Senhor, que o Senhor seja o médico dos médicos, que seja um instrumento, o Senhor seja um instrumento que vai conduzir esses médicos nessa cirurgia. E eu declaro que amanhã elas estarão adorando e exaltando ao Senhor. Porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia, ela dura, ela perpetua eternamente. Coloco diante do Senhor a vida da minha esposa, Pai, o meu casamento, o meu ministério. Que o Senhor nos conduza a viver o que é bom e agradável a Ti. E que o Teu sobrenatural venha em nós, através de nós e apesar de nós. Que o Senhor fale poderosamente e profundamente aos nossos corações. E ministre em nós, apesar de nós e através de nós, a Tua palavra que é viva, gera vida, transforma a vida, renova a vida, Pai. E acima de tudo, o Teu sobrenatural. Pai, traga refrigério para cada um de nós. Que essa palavra ela fale poderosamente aos nossos corações. E que nós venhamos viver o Teu sobrenatural hoje e sempre, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia, ela dura, ela perpetua eternamente. Pai, fala conosco, ministra em nós, através de nós e apesar de nós, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro na tua vida que essa palavra falada hoje vai transformar a sua história e você será íntimo, profundamente íntimo do Senhor, e que a partir de hoje a tua vida nunca mais será a mesma, porque Cristo Jesus entrou e vai transformar tudo em todos os momentos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te pedir neste momento de coração que você se inscreva no nosso canal, que você curta, que você comente, que você compartilhe e que você deixe Deus falar poderosamente na sua vida e que através de você vidas sejam salvas e que esse ministério da palavra ele cresça profundamente para que a palavra chegue a mais pessoas. E eu quero declarar sobre a tua vida que Deus fale poderosamente na sua vida hoje e sempre em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.